Vais ao Autódromo de Portimão ver o MotoGP dia 23 e 24. Vais ser convidado agora por mim para ir lá ao stand da CF Moto Portugal. Vamos estar lá. Parece que, segundo os ingleses dizem, é um meet and greet. Espero por vocês, venham lá fazer uma visita, mostrar-vos as motos mais recentes. Espero que tenham um café, acho que vão ter máquina de café. E uns bolinhos, principalmente bolinhos, bolinhos é muito importante. Por isso, se tu fores ao MotoGP, ai de ti que eu saiba que tu vais lá e não venhas ao stand da CF, dar lá um abraço ao pessoal e falarmos um bocadinho, está bem? Estás convidado. E agora, feita esta introdução espetacular, vamos ao vídeo de hoje. Ainda não faço a mínima ideia o que é, mas deve ser alguma coisa fixe. Top dicas para recém-encartados. O vídeo de hoje vai ser pequenas dicas a pessoal que tirou a carta há pouco tempo e que vos vai ajudar a chegar a casa sãos e salvos. A vossa mãe vai agradecer. Primeira dica, não tenham medo da moto. Antes de pegarem na moto, o que é que vocês fazem? Um check-up à moto, ver se ela está toda em condições. O estado da corrente, se está esticada, se está muito frouxa, pneus, está tudo em ordem para começar. Próxima dica, aquecer um bocadinho o corpo. Porque andar de moto, parece que não, mas exige um bocado do nosso físico. Quer seja ao deitar, a curvar, virar o pescoço, mãos. E se tu tiveres frio, principalmente agora no inverno, sentas-te na moto e tiveres que fazer algum movimento brusco, pode acontecer de te aleijares. E se te aleijares em cima de uma moto, não é muito agradável. Portanto, eu próprio não faço muito este exercício de pré-aquecer os músculos e principalmente as articulações, mas se eu conseguir transmitir isto para vocês e vocês começarem desde já a fazer algo, rodar o pescoço, um pequeno aquecimento de 1 minuto, já vos ajuda bastante. Andem com a vossa moto à mão. Vou tentar não me enganar neste termo. Familiarizem-se com a moto. Tiram no descanso, peguem nela e andam um bocadinho à mão. E andam para trás e para a frente, vão bem tirar do descanso, tiram do descanso, fazem um bocadinho. Atenção, motas pesadas têm que redobrar a vossa atenção. Mexam um bocadinho na moto. Não tenham medo da moto. Ter medo da moto. Se ela cair, caiu. Opá, azar. É melhor cair ela sozinha do que vocês caírem com ela. Portanto, vejam a moto, olhem para ela, tentem perceber o máximo que puderem sobre a vossa moto. Porquê? Porque o desconhecido assusta. E se vocês não conhecerem a vossa moto, vocês têm medo dela. Sabendo todos os recantos da vossa moto, saberem o peso que ela tem, não ser um bicho de 7 cabeças para vocês, vai-vos ajudar bastante na hora que vocês se puserem em cima dela. Em cima dela é da moto, ok? Outra dica. Eu sei que é normal darmos muita atenção à moto e passar para segundo plano o material, o equipamento de segurança. Mas deixo-vos aqui uma dica muito importante. Não precisam comprar material de topo, nem um material de marca, nem um material mais caro. Além do capacete, umas luvas e um casaco. Segunda linha de proteção, umas calças e umas botas, ok? Eu neste momento eu tenho tudo. O porquê de ser na primeira linha de equipamento de proteção, a meu ver, o mais essencial de todos, além do capacete, porque é obrigatório, as luvas e o casaco. Porque quando nós caímos, a primeira coisa que vamos fazer é mão ao chão. Uma coisa é vocês caírem assim, outra coisa é vocês caírem assim. Uma coisa é vocês caírem assim, olhem para isto, não dói. Outra coisa é cair assim, que já dói, ok? É totalmente diferente cair com isto e cair com isto. Vocês estão a imaginar vocês caírem pelo alcatrão fora, em t-shirt ou camisola, sem ter uma proteção de cotovelos, que vocês vão cair assim, proteção de cotovelos e uma proteção que tem aqui atrás. Amor, dá-me aqui um murro aqui nas costas. Podes dar? Dá. Pronto. Aqui atrás, nestes casacos, tem uma proteção que, caso vocês escorreguem no chão, alcatrão, tem aqui uma placa grossa preparada para diminuir ao máximo o impacto e o arrastar. Ponham na cabeça antes de pegar na moto, imaginem assim, se eu cair de t-shirt sem luvas, como é que será que eu fico? Passa-vos logo a ideia de vocês andarem sem qualquer tipo de proteção. Próxima dica. A maior parte das vezes vocês veem os iniciantes, e não só iniciantes, mesmo pessoal com mais experiência, mal pegam na moto e o que é que eles fazem? Começam a abanar a moto para, segundo eles, aquecer os pneus da moto. E fazem este movimento de lagartixa a pensar que estão a aquecer os pneus. E onde é que eles veem isso? Para se basear. Eles veem isso no MotoGP. Mas esquecem-se, eles, que no MotoGP
Os pneus são previamente aquecidos com aquelas mangas que eles põem aquecidas e são pneus próprios para deitar a moto, não são pneus de estrada como os nossos, e são pilotos profissionais. O que é que acontece quando vocês fazem isto, que a Fátima vai fazer agora outra vez? Ela está-me a ouvir? O que é que acontece? Quando a moto está fria, opa, a moto está fria e os pneus também estão frios. Só depois dos pneus já estarem quentes é que vocês vão aventurando lentamente a deitar mais a moto nas curvas. Na escola ensinam a ir muito à direita. Aqui, olha como a Fátima vai fazer. Eu sei que na escola é regra geral ensinar que a moto e o condutor têm que ir ali muito encostadinhos. Pronto, uma coisa é o que vos ensinam na escola, outra coisa é que depois a escola da vida vos ensina a vocês. E qual é a ideia, o objetivo final a partir do momento que tu pegas na moto? É tirares o máximo de diversão possível e chegares a casa inteiro para a família te voltar a ver, não é? E indo muito encostado à berma não é a forma mais segura de conduzir. Porquê? Porque tu indo à beira reduzes em muito a tua possibilidade, a tua margem de manobra, caso tenhas uma tampa de saneamento funda, caso tenhas um buraco na estrada, caso te apareça um animal, um cão a correr ou uma criança a correr da beira da estrada, se tu estiveres assim como a Fátima está, encostada, ó, como ela fez agora, é muito difícil ter margem de manobra, porque só podes virar para um sítio que é para a tua esquerda, certo? Pronto. Se tu indo no meio da faixa, tu consegues tanto desviar para a esquerda como para a direita. Outra dica, ter muito cuidado com a distração ao olhar para a moto, olhar para o chão, olhar para o manómetro. E há pouco verifiquei isso, a Fátima estava distraída a olhar para baixo e é normal quando estás a começar, queres conhecer a tua moto, olhas para o manómetro, a ver a velocidade. Muitas das vezes agora as motas têm a velocidade que está engrenada e às vezes não consegues sentir pelo barulho do motor, se for uma moto silenciosa, não consegues sentir se a moto está a pedir-te uma mudança ou não, e vais ver o conta-rotações, e o que é que acontece? Vais-te distrair e podes sair da faixa de rodagem, podes bater contra um carro que venha de frente ou até mesmo sair de estrada. Fazer uma curva na moto. Eu não vou aqui abordar a posição corporal, isso fica para um próximo vídeo, como tu te deves posicionar em cima da moto, mas sim chamado o ataque à curva. Como é que tu posicionas a moto quando te aparece uma curva? Por exemplo, temos uma curva ali à frente, o que eu aconselho é ires um bocadinho para o centro da faixa, quase junto à linha contínua ou descontínua, quase, não precisas calcar, e depois começas a atacar a curva, a fazer um corte completamente para a direita. Ou seja, tu assim consegues ter uma margem de manobra muito maior do que se fores, por exemplo, se vais virar agora à esquerda, do que se fores completamente já encostada no teu limite da esquerda, ok? Ok, ela vai devagar, a curva não é assim tão fechada, é fácil. Agora estamos a falar isto aqui, estamos a falar quando é que são curvas, quando vais a uma velocidade maior, quando, olha, por exemplo, agora tem que cortar, ela agora fez mal, já devia ter feito antes isso, por exemplo, a curva é para a esquerda, ela vem para a direita e agora começa a cortar e começa a cortar o ângulo. Exatamente. Estamos a falar quando tu vais a uma velocidade mais elevada e quando é uma curva mais apertada. Agora vou ultrapassar a Fátima e vou explicar eu como é que se faz atrás e cortar. Ou seja, vou aqui no meio, o que é que eu faço? Venho aqui e... Olha, vou tentar mostrar aqui que é melhor. Vocês vão aqui no meio. Imaginem que aquela curva é apertada. Vocês fazem um bocadinho para aqui e a cortar para vocês terem uma margem muito maior aqui e cortam. Porque se vocês fizerem isto, aquilo que eu vou fazer, imaginem, a curva agora é para a direita. Se vocês se encostarem muito à direita com medo, vocês para já há uma coisa que acontece. Vocês não veem a curva, vocês não veem se tem um carro à vossa frente. E se vocês fizerem isto aqui, vocês conseguem ter a percepção de toda a curva. Não tenham medo de parar a moto. Não tenham medo de parar a moto. Eu sei que é um stress do caraças para quem está a começar a andar de moto, a parar, principalmente quando são motas altas e motas pesadas. É muito estressante, é sempre uma dor de cabeça, o pessoal começa a pensar, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Mas esse pensamento só vos atrapalha.
Isto se vamos rápido, estamos com pressa, direita para ganhar ângulo de ataque e fazer a curva. Próxima dica, tentar andar sempre com 2 dedos aqui no travão, aqui assim. Porquê? O vosso tempo de reação à travagem diminui bastante. Uma coisa é tu ires com a mão assim, tens que travar, aparece algum obstáculo repentino e vocês têm que fazer isto. Outra coisa, já tens aqui o dedo, é só fazeres isto. Manobras em curvas. E caraças, puta, uma abelha ou uma mosca. Manobras em curvas. Evitem ao máximo ter qualquer ação, quer seja travão, quer seja acelerar, quer seja meter mudanças, em curvas. Tudo o que tu fores pensar fazer numa curva, tens que fazer antes. Ou seja, se vais em excesso de velocidade para atacar a curva, o que é que tu fazes? Tens que travar antes de entrar na curva. Se queres mudar de mudança, queres reduzir antes da curva. O que eu vou fazer agora? Que está muito velocidade, reduzo, travei com o travão de trás e agora largo. Ok? Ok? Podes-lhe dar um pouquinho de acelerador mais na saída da curva, mas pronto, isso fica para outra altura. Vejam como é que a Fátima vai pôr o pé no chão. É errado. É errado. Vocês habituem-se a pôr o pé, se cair um bocadinho a moto para um lado, normalmente o esquerdo, como ela vai fazer agora. Ok? E ela fez uma coisa mal. Ela travou com o travão da frente. E o que é que ela fez? Deu aquele saltinho, deu aquele choque. Não é necessário. Vão andar, pousam o pé esquerdo e vão travando com o pé direito, o travão de trás, porque é menos bruto que o da frente. E esse trabalho da frente faz criar na pessoa, no condutor, um medo extra. Sempre que associam a parar a moto, sempre aquele choquezinho. E um dia vocês apanham um bocado de areia no chão e a roda resbala um bocadinho e vocês aí ficam mais cagados ainda de medo. Portanto, moto ligeiramente inclinada como ela está, perna esquerda no chão, perna direita ali em cima. É assim, habituem-se a parar assim. A meu ver, lá está a minha experiência, é a melhor forma de parar a moto. E é bom para pessoal mais baixo, que normalmente não consegue pôr os 2 pés no chão. Em vez de vocês estarem com 2 bicos dos pés no chão, como ela está agora, é melhor optar entre assim, é melhor optar entre um inteiro do que 2 só com as pontas dos pés. Colega gratificado. Ele ficou a olhar para as tuas tranças. Foi? Eu cumprimentei, eu fiz-lhe assim. Ele vai parar, vejam como é que é correto. Ela vai trabalhar com o travão de trás e pumba, exatamente. Boa paragem. É assim mesmo. Próxima dica. Chegando a um cruzamento ou entroncamento e vocês virem um carro lá pronto a entrar e vocês não querem deixar passar, imaginem, querem andar sempre em frente, nada de dar sinal de luzes, ok? Nada de dar sinal de luzes a avisar que vocês vão passar. Um sinal de luzes para um automobilista é diferente do que é para nós. Enquanto nós estamos a pensar em arrancar, em ir em frente e dizer-lhe que fica aí, que nós queremos seguir caminho, não avances, ele vai entender que tu estás-lhe a dar passagem. E o que é que vai acontecer? Vai acelerar e vocês vão bater na lateral do carro. Por isso, dica, não façam sinal de luzes aos carros nos cruzamentos e entroncamentos, porque eles irão arrancar. Próxima dica. Quando estiveres na iminência de parar a moto, assim, em trânsito corrido, sabes que vais chegar a um cruzamento ou um semáforo, sinal vermelho, e vais ter que parar a moto, não pares a moto no meio da faixa, no meio da via. A Fátima, por exemplo, ela vai ter que parar ali a moto, ela vai ter que se encostar o mais à direita possível, junto quase à linha branca, eu vou-vos já explicar porquê, neste caso assim. E porquê? Posso-vos dizer que podem vir um carro, um caminhão desgovernado atrás e que não se tenha percebido que ela ia parar, mete o pé ao travão e consegue, vocês fazendo isto, podes avançar, amor? Quando vocês, fazendo o que a Fátima fez, deu uma largueza maior ao carro que vem atrás, desgovernado, que foi apanhado desprevenido, para conseguir passar sem lhe bater. Porque imaginem que a Fátima coloca a moto no meio da sua faixa, no meio aqui da sua via, aqui no meio, e
de frente, no sentido contrário, tem outra fila de carros. A pessoa que vem atrás da Fátima, ao telemóvel, ou distraído, que de repente vê a Fátima ali parada, a fila de trânsito parada, mete o pé ao travão, vai tentar fugir. E para fugir é preciso dar-lhe uma alternativa para ele poder se desviar. Se de um lado tem muro, tem a Fátima ali no meio, tem os carros ali, a Fátima vai sofrer e vai levar com uma traseirada do carro. Se a Fátima se encostar à direita, qualquer carro que se sinta desgovernado ou até que não trava tempo e que vá a deslizar pela estrada fora, consegue passar por ela. Ou seja, aquilo que vocês vão fazer é dar uma alternativa, uma eventualidade que alguém que vá atrás e que vá distraído. Todas estas dicas são dadas e foram dadas de forma a minimizar ao máximo todas as potenciais perdas, todos os potenciais riscos que vocês podem vir a ter. Está bem? São pequenos detalhes que passa ao lado da maior parte das pessoas, mas se vocês fizerem isso, a probabilidade de vocês serem atingidos, ou de vocês caírem, ou de vos acontecer algo de mal, diminuem bastante. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Desejo-vos muita saúde para vocês e para a vossa família.